Shalom, A paz do Senhor, Pai do Senhor. tudo bem? Então vamos lá, começando mais um dia de live, né? Continuando sobre o tema criacionismo. E hoje nós vamos ler o texto que está lá em Romanos, né? Que está falando um pouquinho sobre a criação também. Bem? Você vai ler ou leio? Não, deixa eu ler. Vai lá. Pra gente falar assim de criação é fácil pro cristão, né? Uhum. Ou pra pessoa que não conhece, a Deus e quer uma outra fonte, né? Uhum. Então fica mais complexo o tema, né? É verdade. Desde que a bebê de outra fonte Que aí. beber tua fonte aí. Primeiramente dou graças a Deus, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças a Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, e o meu espírito no Evangelho de Jesus, do Filho, né, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo somente em minhas orações que, nenhum tempo, pela vontade de Deus, se me faça ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos anunciar algum dom espiritual a fim de que sejam confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis algumas das vezes que propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ser entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto do grego como do bárbaro, tanto do sábio como do ignorante. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus, de Cristo, pois é o poder de Deus e para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tenham conhecido a Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvencilharam do seu coração. Insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus em incorruptível, em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para adorar seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Né? Aqui ele fala que dá uma pincelada aqui nos Romanos, né? Falando que Deus, Deus é um Deus invisível. As coisas de Deus são coisas invisíveis, né? Ele está falando aqui. Ele fala assim que como que a gente vai crer num Deus invisível sendo que a gente não vê? Como que a gente vai crer nisso? Crendo que tudo que veio à existência, alguém fez. Ele fala assim, né? Alguém fez. Então, como provar que Deus existe? Pelas coisas que estão visíveis. Criadas. E como se prova isso, né? A ciência prova isso também. As pessoas que estudam, realmente estudam, tem alguma base científica, né? Eles falam assim, ó, isso aqui não surgiu de nada. Isso surgiu de alguma coisa. Uhum. Teve um ser inteligente, a gente fala de design inteligente, né? Sim. Design inteligente. Peraí, mas abre aspas aí, porque é o seguinte,
Quem fala isso são cientistas criacionistas, beleza? Existem cientistas que acreditam em Deus, que acreditam em criação. E também tem cientistas que acreditam que foi criado, mas não necessariamente que exista um Deus. Mas eles falam assim, alguém criou. Talvez esse alguém não seja Deus, mas alguém criou, isso é fato. Não tem como, do nada, acontecer virar tudo, que é o que outros cientistas que não creem em Deus, que não creem em criacionismo, defendem. Eles acham que uma bolinha tamanho de uma casca de noz, de energia pura, explodiu e deu origem a tudo. Então, pensa comigo aí, você de casa, você que está ouvindo isso, como é que pode um negocinho desse tamanho assim, desse tamanho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, ó. O universo na casca de noz, tem até um livro com esse nome. Virar tudo que você conhece. Aí existe um desafio. Fala assim, ó, quero que você coloque 1 metro de água, 1 metro quadrado de água, em 1 centímetro cúbico. Não tem nem como, né? É impossível. Não tem nem como. De acordo com os cientistas, a água não comprime. Então, Não teria como você fazer isso. Agora, eles querem que a gente acredite que tudo surgiu. Todos os oceanos que existem no planeta estavam um negocinho desse tamanho. Tipo assim, a pessoa tem muito assim. Tem que ter muita fé. Não, tem que ter muita fé. Não, eu digo assim, uma pessoa que tem essa teoria, né? Tipo assim, a gente fica pensando estudando, mas a física prova que não tem como, né? Fisicamente não tem como. Então, assim, tem os físicos que acreditam em Deus, eles ficam abismados, horrorizados com essa situação. Mas tipo assim, não é tipo assim, a Bíblia, para as pessoas que acreditam em Deus, é muito fácil a gente crer. É fácil. Porque tem um livro que fala, né? Mas para o cientista, isso aqui é um livro. Escrito por homem, sem tipo de inspiração. Né? Aí tipo assim, tipo assim, a gente vê no decorrer da história que esse tema de criação não é de agora. É desde que o mundo se conhece pro mundo. Que as pessoas têm esse debate entre si, né? Muitas pessoas já debateram isso. E não falo de religião, falo de filosofia também, né? Os antigos filósofos debatiam esse tema. Debatiam esse tema de da origem das né? coisas. A gente vê que os antigos chineses também, eles criam que um Deus criou, né? E também os gregos também criam que um Deus deles criou. Né? Mas também tinha na filosofia, não de religião, na filosofia, também debatiam esse tema de que alguém criou o mundo. Não surgiu de nada. Essa teoria do Charles Darwin, né? Não é nova. Ele só copiou de alguém que anteriormente. Mas o avô dele já tinha desenvolvido essa teoria. Então, e aí ele pegou do avô dele, ele foi e fez o livro dele. Essa teoria da evolução foi lá, foi antes de Sócrates também. Sim, na Grécia Antiga já existia uma certa assim, porque é intrigante, né? É uma coisa intrigante você procurar saber, né? Como tudo surgiu. Sim. É intrigante. Não tem como então, você negar. E aí, por exemplo, remete até a gente olhando para a antiguidade, a gente vê o Olimpo, né? Os deuses do Olimpo. E na mitologia lá, o Zeus, né, criou os humanos. Né, para que pudessem ser adorados, né? E aí você vê assim, hoje em dia nós tratamos como mitologia, mas isso já foi uma realidade para eles. Exatamente. Já fez parte da cultura dele. Da mesma forma que a gente crê num Deus, criador, que criou todas essas coisas, eles criam como nós criamos o nosso Deus, os deuses deles, né? E isso daí você pode pegar, por exemplo, a gente acredita num Deus verdadeiro, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que criou todas as coisas. Mas as pessoas, por exemplo, que não conhecem o nosso Deus, eles, em algum momento da vida, eles sentiram aquele anseio espiritual, a necessidade de crer numa divindade, seja ela qual for, e algumas tomaram divindades para si, né? Por causa que o ser humano ele tem a necessidade de adorar o Criador, porque nós somos feitos para adorar. O problema é que no decorrer da história, o inimigo, o adversário de nossas almas, desvirtuou para que pudesse realmente afastar a nós de Deus, né? E a gente vê aí o tanto de a ramificação gigantesca que teve
várias religiões. É porque se a gente vê, vamos pegar a história de Israel, né? Como que o ser humano trata as coisas, né? Vamos pegar a história do reino dividido de Israel, né? Uhum. Roboão e Jeroboão. Sim. Ok? Jeroboão era chefe do exército de Salomão. Uhum. Roboão, né? Aí ele se separou de Salomão. Aí ficou o reino do norte e o reino do sul. Uhum. Israel e Judá. Não, Israel e Judá não. Ficou reino. Dan e Judá ficou como sendo do sul. do sul e as demais tribos tudo do norte. Sei, que aí, mas aí no futuro eles vão chamar de Judá, né? Parte de baixo, vai o reino do sul, Judá. e o reino do norte vai chamar de Israel. Isso. Só que aí o que aconteceu, né? As pessoas que eram para adorar Deus tinha que ir pro sul, né? E o rei ficou com ciúmes, levantou uma estátua, um poste ídolo, lá em Samaria. Uhum. Aí tipo assim, eu não vou deixar o povo ir para lá, senão daqui a pouco o povo vai se agarrar ajudar novamente. Então vamos fazer. Nossa, aí tipo assim, então a gente vê no E a gente vê esse diálogo lá quando Jesus está falando com a samaritana. Isso. E a gente vê esse diálogo, a gente vê esse mesmo diálogo no decorrer da história de sempre. Aí tipo assim, ó, vamos fazer um Deus para nós. Isso. Você entendeu? Então, tipo assim, aí o povo se perdeu da sua origem, porque todo mundo conhecia, o povo conhecia Deus. Sim. Quando o povo começou a se separar realmente, ali naquele momento. Não, digo assim, a humanidade começou a se separar realmente. Babel. Isso aí. Porque todos conheciam que existia um Deus único. Aí cada um falava sozinho, cada um falava fazer o que queria, né? Que queria. Aí acabou indo para cada um fumando seu povo, cada um fumando sua cultura, sua origem, sua língua, sua doutrina, e acabou por se dividindo. Então, o homem tem necessidade realmente de querer conhecer o oculto. E aí acaba se envolvendo com idolatria, com coisas ocultas. Né? E assim, sem contar que o inimigo de nossas almas, ele é oportunista. Então ele só precisa da brechinha para poder chegar lá e te dar o incentivo que você precisa para seguir pelo caminho errado. A gente vê, por exemplo, a questão de Israel e Samaria, né? E a gente vê essa situação assim, de o povo querer seguir pelos próprios pés. A gente vê, existem vários povos. Você vê como que o negócio é complexo. Existem vários povos muito distantes, inclusive aqui nas Américas, na América do Norte, América Central, América do Sul, com algumas culturas do povo israelita. Sim. Com alguns perfis ali, que o pessoal fala que, o pessoal chama de Efraim, né? Que o pessoal de Efraim queria espalhar pelo mundo, então alguns historiadores fizeram rastreamento, e aí tem chegado a Efraim, né? Através e falando assim, que esses povos são remanescentes, inclusive, das tribos originais lá. Então tem alguns estudos, você pode até pesquisar na internet, você vai achar onde estão as tribos de Judá, perdidas de Israel. E aí você vai encontrar até aqui algumas ramificações, até aqui nas Américas. Aqui. Uhum. É bem interessante esse tema aí. Então, também tem o caso lá de quando o povo de Israel também servia a Deus, né? Só que eles pediam para Deus um rei, uhum. ok? No caso do Samuel? Pediu para Samuel um rei. Uhum. Porque eles viam os povos, eles olhavam para todas as nações, toda nação tinha um rei. Aí falou assim, a gente também quer um rei. Aí o Samuel, na humildade, porque Samuel é homem de Deus, humilde, homem de Deus, foi assim, vamos orar a Deus. Aí quando Samuel foi orar a Deus, Deus falou assim, Samuel, deixa eu esquentar não. Ele não rejeitou você não, estou rejeitando a mim. Deus chegou para Samuel e falou, Samuel, é o seguinte, fica gelo, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Aí tipo assim, a gente vê a necessidade que o povo, os observadores, né? Gostam muito de observar, ver que outra nação tem, a gente não tem. Sempre tem. Não tem.
Eles são melhores do que a gente, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Quando for ter guerra, eles vão ter o rei na frente. Tem rei na frente, a gente não Quem tem nada. reclama da gente morrer por isso? Aí você vê, por exemplo, Samuel ainda dá toda a diretriz, né? Falou assim, ó, gente, seguinte, o seu rei ele vai fazer assim, quando tiver uma guerra ele vai pegar você e seus filhos vão mandar pra guerra. Quando você tiver propriedades, ele vai vir e vai poder pegar parte da sua propriedade. Uhum. Quando você fizer isso, vai acontecer assim. Deu todas as diretrizes. O povo falou, nós queremos um rei, eu preciso do rei, eu quero meu rei. E Deus deu, né? Deus deu. Aí Deus Saul. Deus salvou. Por quê? Porque Deus olhou, a Bíblia diz que Saul ele era uma pessoa alto, né? Bonito, saradão. As pessoas olhou, aí Deus olhou o quê? Deus fez o seguinte, ó, pra você ver. Deus fala, eles estão rejeitando a mim, não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Então Deus deu para eles exatamente o que eles queriam. Você percebeu? Uhum. A gente pensa, as pessoas olham assim para a situação e muita gente quer falar assim, mas Deus não sabia o que estava fazendo, vai colocar Saul, sendo que Saul morreu, isso aqui. E dá aquelas histórias, querendo falar que Deus não fez o negócio certo, mas não. Deus te dá exatamente o que você quer. Nem que seja para você quebrar a cara e você reconhecer que Ele realmente é Deus. Mas pode ver, Deus deu exatamente o que eles queriam. Homem alto, bonito, sarado, cara de rei. O menino tinha cara de rei. Esse é o rei. Olha, aquele ali é o rei. E aí a gente vê outro equívoco, né? Com a história de Saul e das características físicas de Saul, a gente vê o povo falando que Davi era uma criança. A Bíblia diz que Davi experimentou a armadura de Saul, mas ele não conseguia se movimentar com ela, porque ele nunca tinha usado. Não que não coube nele. E a gente vê, né? Tanto ilustrações como tudo, como se Davi fosse aquele menininho que foi ungido. E não, ali tinha passado algum tempo. Então, Davi tinha feição de homem já assim, né? Era uma pessoa, já era grande, não era um garoto. Ele era jovem, não tinha experiência. O Saul fala para ele, né? Ele é experiente em guerra, você ainda não. Você não tem experiência. Mas não que ele era uma criança, a gente vê. Criança não era, não. Mas assim. Os historiadores falam que tinha mais ou menos 17 anos. Exatamente. Mas até 17 anos, naquela época, tinha uma outra anatomia dos 17 anos de hoje. Exatamente. E outro detalhe também, a pessoa, mesmo que tivesse feito, mesmo que o Davi tivesse todas as feições de um homem adulto, ele só seria considerado adulto depois dos 30. Porque era a idade que eles tinham por falar que a pessoa se tornou adulto. A gente vê o Isaac com Abraão, com Jacó? Não, Isaac não, chama ele. Abraão com Jacó. Não, Isaac com Abraão. Sim. Né? Isaac com Abraão. E a gente vê Abraão pegou o menino. Pegando. Fala do menino, né? Pega o jovem, né? Pega o mancebo. Aí não era. Isso. E mesmo assim, a gente vê ali, ele dando o mesmo tratamento quando ele vai casar. Com 40 anos. Ele era tratado como jovem. Né? Então a gente vê como é que é as coisas. Naquela época, como eles viviam muito mais tempo, a gente tinha uma ideia assim de que as pessoas não desenvolviam, né? Então, eu vou ler um texto aqui de um site aqui que fala assim, ó. A grande parte das explicações religiosas que afirmam que todos os seres vivos teriam sido criados por um ou mais entidades, quase sempre antropomórficas. Isso porque o Criador fez a criatura e a sua imagem e semelhança. Observe que as crenças dessa natureza de interferência divina se estende para o além do ato da criação, pois o ser divino continua agindo no mundo mortal, como quando Deus inspira Noé a construir uma arca por dilúvio. Quer dizer, né? Deus quando criou o homem, ele ainda continuava ali, né, a exercer a sua função de cuidar da raça humana. Como provedor. Como provedor. Aí tipo assim, a gente vê por esse texto aqui, é um site que eu peguei aqui, que fala a respeito Depois você dá o site qualquer, para poder dar crédito do crédito devido, que não está na internet. Tem que tomar cuidado com isso. Então, aí fala assim que como pode um ser, né, que foi evoluído não cuidar? Então, como Deus, ele que criou, ele cuida até hoje, né? Porque se Noé
não tivesse feito destruído a arca, Noé também, a Teria raça humana teria extinta. Sim. Ok? Sim. Aí você está falando desse texto aqui, né? Apesar do termo criacionismo se aplica a todas as explicações mística religiosas para a origem da vida no universo, esse termo ficou mais conhecido a partir da exposição da oposição à ciência evolutiva do século XVIII, que fala da evolução, né? Quando esteve exposto o contraste entre as teorias científicas e como a evolução da explicação da religião, porquanto, a partir da explicação evolucionária científica, especialmente as de Charles Darwin, durante o século XIX, os argumentos criacionistas irão fazer suas revisões e interpretações. Esse movimento fica mais claro nos Estados Unidos, onde o termo criacionismo torna-se popular entre a década de 1920, quando passa a ser associado ao posicionamento fundamental do cristianismo para o tema da evolução humana, especialmente entre as que apagou. Não quer apagar, não quer apagar. Não quer subir, não quer apagar, não quer subir. Travou tudo aqui, porque travou. Porque travou. Porque travou por quê? Travou toda a internet aqui, gente. Olha. Eita, nossa. Trágico. Não tá travado. Eu morri nesse, depois você continua. Coisa ao vivo é assim, não. Coisa ao vivo tem esses. Cadê a página? O que acontece? A gente vê a necessidade da igreja, né, da igreja assim como, né, dos defensores de Deus aqui na Terra, a necessidade deles contraporem isso daí que veio como uma bomba na vida do povo aí, né? E qual que é a questão? Quando Darwin trouxe a teoria da evolução, ele falou assim, ó, as observações que foram feitas na Patagônia conotam que os animais, eles evoluem de acordo com a sua necessidade. Então o que ele pegou? Você pegar o livro de Darwin, você vai ver lá que tem um passarinho desenhado, e aí o passarinho tem um bico pequenininho, aí o outro tem um bico maior, aí o outro tem um bico maior, os mergulhões, outro bico maior, um pouco maior. Então de acordo com a necessidade que eles tinham, eles iriam se adaptando ali. E isso daí ele foi falando assim, ó, então a espécie mais evoluída é a que sobrevive, né, e as espécies menos evoluídas, a tendência é que elas venham a se extinguir. Beleza. Pegaram essa teoria e fizeram assim, ó, pega isso e aplica em tudo. Mas o que Darwin identificou ali, se você for analisar mesmo direitinho, é que existem micro variações, que isso é observável. Então o que acontece? Um cara chegou e tentou fazer uma evolução seguinte. Se eu pegar um rato e durante gerações desses ratos eu começar a cortar o rabo dele, ele vai chegar à conclusão de que ele não precisa mais de rabo e vai começar a nascer rato sem rabo. E pegaram e fizeram assim. Pegaram a primeira geração, deixou nascer, cortou o rabo. Deixou nascer outro, cortou o rabo. Deixou nascer outro, cortou o rabo. E várias gerações de ratos, então o que seriam, por exemplo, um ciclo de vida nosso, né, de várias gerações nossas, teriam uma evolução. E aí o que aconteceu? Nada. O rato continua sendo com rabo até hoje. Então, quer dizer, essa prova que tentaram fazer de que teria esse negócio, não acontece. O que acontece é o seguinte, todos nós, tanto os seres humanos quanto os animais, todas as criações, elas têm um código de DNA. E nesse código de DNA, as características físicas, químicas, do organismo, elas são codificadas. Então, por exemplo, se nós vamos para uma determinada área do planeta e nós começamos a habitar naquela região, nós iremos desenvolver características que já estão pré-codificadas no nosso DNA e nós vamos criar gatilhos que ativarão aquelas características. Então, por exemplo, outra coisa que faz isso também é quando nós pegamos, por exemplo, e separamos em grupos.
que vai acontecer quando você separa em grupos? As características físicas, que é o que acontece, por exemplo, por que você fala assim, por que tem africano, por que tem asiático, porque todos os códigos ali, todos os códigos genéticos ali, se você pegar todos eles são seres humanos. Só que existem algumas características de códigos genéticos que vão dar as características físicas. E quando você se isola, de acordo com os cientistas, quando você isola esses grupos, essas características elas ficam mais acentuadas. Por isso, quando você vê povos isolados, aqueles povos começam a ter as mesmas características físicas. E isso, em determinado momento, isso acaba ficando ruim quando você para de ter naquela comunidade variação. E aí, vamos supor assim, você cria as características, todo mundo fica muito parecido, só que aí a carga genética, ela começa a ficar muito parecida, e aí você começa a ter problemas com pessoas nascendo com deficiências físicas, por conta desse fenômeno. Mas, aí o ateu chega para você e fala assim, tá, mas Adão e Eva, eles não tiveram filhos? Tá, tiveram. E os filhos deles não tinham o mesmo sangue? Como é que eles conseguiram procriar? Irmão com irmão, irmã com irmã. Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, por que isso acontece hoje? Se eu, Moisés, tenho o meu organismo é perfeito, assim, eu não tenho nenhum defeito congênito, e a minha irmã vai ter um filho comigo, ela também não tem, dá tudo certo. Se qualquer um de nós dois tivermos algum problema no nosso DNA, esse problema vai dar conflito para nascer a criança. Então o problema aí é quando a pessoa tem algum tipo de genoma já com um defeito no código. Aí esse problema passa para a criança. Aí o que acontece? Fala assim, tá, mas por que isso não aconteceu lá com Adão e Eva? Adão e Eva, eles eram perfeitos. Eles eram a essência. Eles não eram corrompidos pelas várias situações que passou. Nosso DNA já foi degenerado. A gente não tem mais o mesmo DNA exatamente como tinha Adão e Eva e nem os seus descendentes diretos. Então, a partir do momento que foi criando-se variações, esse problema foi começando a acontecer. Mas até chegar nesse momento, a população já era bem distinta. Então na árvore genealógica, algumas áreas estavam lá bem distantes da base, né? do código base. Mas Deus, mesmo fazendo toda essa variação, permitindo que acontecesse toda essa variação, inclusive Babel ajudou nisso daí, de você espalhar e diversificar cada vez mais, né? E a gente vê que quando tem essas misturas, não tem problema, mas quando está ali muito próximo, começa a acontecer esse tipo de genética. Mas originalmente, Adão e Eva não tinham problema no seu DNA. Então eles podiam ser. A gente, por exemplo, como seres humanos, criações de Deus, nós somos imperfeitos. Nós não temos a mesma estrutura. Observe que é um exemplo bem clássico. Olha o tanto de anos que eles viviam. Então, a degeneração da espécie humana, né, foi uma coisa que foi determinada por Deus, para que a gente não vivesse eternamente como eles viveriam. Imagina, eles teriam um corpo que não pereceria. Eles estariam hoje como eles eram naquela época, há 5, 6 mil anos atrás. Então eles teriam a mesma característica, o mesmo corpo, seriam tudo perfeito. Mas como entrou a corrupção, entrou mais. Existem outros pontos também que falam sobre a relação da criação, que algumas pessoas, se vocês pesquisarem na internet, eles vão localizar, pessoas que dizem que a estrutura do planeta, né, a atmosfera do planeta mudou-se depois do dilúvio, né? E inclusive perdeu em termos de oxigênio, né? O mundo tinha muito mais oxigênio. E aí é interessante que eles fizeram umas experiências e pegaram por exemplo, uns peixes e colocaram lá no aquário. E aí começaram a aumentar o oxigênio da água de um aquário e mantiveram o oxigênio da água normal no outro aquário. Aqueles peixes que receberam mais oxigênio, eles cresceram muito mais do que os outros. O peixinho ficou pequenininho assim, o outro ficou gigantesco. E isso, a gente vê que os animais pré-diluvianos, eles eram gigantes. Os seres humanos, eles eram maiores, viviam mais porque eles recebiam mais oxigênio. Então, quando você recebe mais oxigênio,
a sua célula recebe mais oxigênio, a tendência é que você cresça mais. Por isso que a gente acha hoje em dia fóssil de animais que hoje em dia a gente não acha, né? Preguiça gigante, alces de 5 metros de altura, você vê cobras gigantescas, você vê vários tipos de animais que eram gigantes. E é curioso, eu não sei porque as pessoas não exploram muito isso. Mas sabe por quê? Porque eles não querem que você saiba que existem evidências arqueológicas de animais que estavam aqui hoje, cachorro, passarinho, todos os animais estavam aí hoje, ninguém dá atenção para esses fósseis. É que, tipo assim, Agora se for um dinossauro, nossa, tipo assim, dinossauro. o nome cientista, né, o pessoal tem como a verdade suprema, né? Exatamente. E esquece que as mesmas coisas que um cientista pode fazer, você também pode fazer. As mesmas observações. O cientista pegou, o que o cientista pegou e fez? Ele observou, estudou e chegou à conclusão. Você também pode estudar e checar e chegar à conclusão. É interessante dizer isso que você falou, porque assim, o que você vê, na grande maioria dos casos, são conjecturas, ou seja, são coisas que não existem e algum cientista chega lá e fala assim, isso aqui é assim, ou foi assim. E eles dizem, e a gente engole aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. Só que hoje em dia existem cientistas sérios que têm criado métodos que têm refutado muita coisa. Exemplo que a gente falou no vídeo passado. Carbono 14, já hoje em dia não dá para acreditar. Porque tem, de acordo com o sensor, até 60 mil, para cima de 60 mil já não... Porque o sensor não mexe, então especula. Certo? Então assim, a idade da Terra... Isso aí é importante a gente falar, né, que o carbono 14, quando ele vai ler um certo fóssil, né? Ele não lê mais de 70 mil anos. Não lê mais de 70 mil anos. Passou disso, ele não lê mais. Então, como que eu chego à conclusão de que esse fóssil tem 250 milhões de anos atrás? É complicado. Existe isso? Tem como você provar isso? Não tem. Cientificamente, em laboratório, não tem como provar. Então, tipo assim, quando um cientista vem e fala para você que a Terra tem 400 bilhões, 500 bilhões de anos atrás, 4,6 bilhões. ele não sabe o que está falando. É simplesmente isso. Por quê? Porque ele não tem como provar. E ó, simplesmente isso. Dica para quem está aqui assistindo a gente, no mesmo Facebook desse que a gente está fazendo essa live, tem um vídeo, né, que chama A Idade da Terra. Se você tiver um tempinho, veja esse vídeo, deixei um linkzinho para o YouTube, está mostrando o estudo do Dr. Gentry, e ele mostra a questão dos halos atômicos, e os halos atômicos que realmente mostram qual é a idade da Terra. Eles fizeram vários experimentos com petróleo, com carvão, né? E pegou rochas do planeta inteiro e fez as contagens lá, e até hoje não existe cientista que consiga refutar o que ele disse. E assim, inclusive um depoimento de um outro cientista muito famoso fala assim que, de acordo com essas informações que você apresentou nesse seu estudo, nós teremos que reescrever todos os livros que tratam da idade da Terra. Então a gente vê assim que a Terra é nova. E se você olhar por questão de evidências, a Bíblia ela é muito mais confiável do que qualquer estudo que esses caras possam fazer. Porque os próprios recursos que eles usam para fazer esses estudos já cai por terra. Né? E assim, a gente vê várias coisas, por exemplo, evidências que o nosso planeta é característica nesse vídeo que eu estou te falando, por exemplo, do dilúvio, que é uma coisa interessante. Você já falou, citou Noé, né? Sim. A questão da criação, que Deus, assim, as pessoas entendem, poxa, mas se Deus criou toda essa humanidade, como é que Deus ia destruir tudo? Como é que Deus ia destruir tudo? Falta de entendimento nosso. Primeira coisa, a gente chega e fala assim, ó, se o Leonardo da Vinci chegasse lá no museu, lá no Louvre, lá da França hoje, e destruísse o quadro da Mona Lisa, qual que seria a
a reação do povo. Prende, né? Ia ser linchado. Mas se ele chegasse assim, peraí, mas fui eu que fiz. Isso aqui é meu, me pertence. Fui eu que fiz o quadro. Por que você está reclamando? Se o Deus destruiu uma coisa que fez. A gente vê uma situação na Bíblia, Deus falando que o oleiro está fazendo um vaso. Aí o vaso fica ruim, o que ele faz com o vaso? Destrói o vaso e começa tudo de novo. Beleza? Deus está falando como é que ele faz. Então assim, a gente não pode reclamar do Leonardo da Vinci ter que estragado o quadro da Mona Lisa. Se foi ele que fez, ele pode fazer outro se ele quiser. Porque ele é o criador do quadro. Mesma coisa é Deus. Deus criou o homem. Eu não posso matar o meu irmão aqui, porque não fui eu que dei a vida para ele. Eu não tenho esse direito. Mas se Deus quiser matar ele, Deus que deu a vida para ele. Deus só pegou de volta o que Deus deu. E assim, as pessoas não entendem isso. Fica falando, mas como que Deus vai destruir o mundo, não sei o quê. E Deus é tão misericordioso, Deus não deixa ninguém desamparado, né? Por exemplo, Daniel foi para a cova do leão. Não foi? Não passou pelo aperto? Passou. Mas o leão não tocou nele. Não é assim? É assim O leão não tocou nele. A Bíblia diz, Deus diz que a gente vai passar pelo aperto, mas vai ter o livramento. É a mesma coisa que passou com a humanidade lá com Noé. Você acha que o barco não balançou lá no rio, no mar? Pra lá e pra cá, com a chuva 40 dias e 40 noites? Você acha que ele não ficou com medo também? Mas estava lá na água porque Deus proveu a situação para ele poder passar pela prova. E dali começar tudo de novo. Então assim, as pessoas não olham o bem coletivo, né? O que Deus planeja pra gente assim direitinho. É que o povo quer ver o agora, não quer ver o depois. Né? E não quer olhar para o passado. E quando olha para o passado, quer distorcer o passado para poder fazer um passado da forma que me agrade. Não, para me agradar, porque o Deus que existe aí não tem que estar na equação, porque com Deus, como é que vai ficar? É verdade. Não é verdade? Como é que eu coloco Deus no meio do... Não conseguiu abrir de novo? Não consegui. Travou tudo aqui. E a conclusão do texto falava o quê? Você já tinha lido antes? Então, eu tinha lido, só que, como eu li vários textos, eu não sei qual é a ordem. Por isso que tá querendo ver, eu não consegui abrir. Então, mas é isso. Então, assim, de criacionismo, o que mais? Vamos falar? Não. Depois a gente começa a trazer relações à criação, alguns temas mais específicos. A gente começa a trazer para vocês, por exemplo, um tratado de dilúvio, no próximo, pode ser? Dilúvio. Ou tem alguma coisa antes para falar? Vamos falar um pouco mais do Carbono 14, né? Carbono Porque 14. né, o que isso aí desmistifica. A idade da Terra. Desmistifica a idade da Terra e desmistifica muito os negócios de. Porque fica muito cravado na mente da pessoa, tem milhões e milhões de anos. Fóssil. E aí você fala assim que tudo foi criado em 6.000 anos, fica. Não, peraí. Não, foi milhões de anos, não foi 6.000 anos. Então eu devo dizer, eu falei desmistificando isso. Eu falei para um ateu que o mundo só tinha 6.000 anos. Nossa, só faltou me bater. Então, só porque já já tá gravado, quando alguma coisa está gravado na mente da pessoa, para você tirar, para você arrancar, pra você desconstruir a gente tem que essa ideia, fica muito difícil. Nós não somos professores, certo? Não somos cientistas, porém, mas vamos trazer informações de professores e cientistas renomados e conhecidos, com nomes. A gente vai pegar os nomes das pessoas. Vamos trazer aqui para que vocês tenham conhecimento de que não é saiu da nossa boca, não é nossa vontade, e tem gente séria combatendo essas mentiras. E não é você porque eu tirou da Bíblia, não. A Bíblia é a parte. Vamos falar de ciência, né? Mas é uma coisa importante assim. Por exemplo, eu tenho algumas concepções sobre a idade da Terra, sobre a criação, sobre o dilúvio, né? Sobre como é que funciona a nossa atmosfera, como é que funciona o nosso como eu vou dizer, sistema solar, como é que é o nosso universo. Eu tenho minhas concepções aqui, eu tenho minhas concepções particulares. E eu sei o que eu acredito, certo? E é que a gente quer que você chegue a esse ponto de você saber o que você acredita. Para que quando venha alguma pessoa te falar alguma bobagem, você possa ouvir, dar um sinalzinho de joia para a pessoa e continuar a sua vida com certeza do Deus que você serve. Beleza? Então é isso, o principal objetivo eu acho que deve ser esse, né, Marcos? A pessoa está firme na rocha, certo? Para que nada que as pessoas venham te falar te abale. Porque eu vi, por exemplo, um ateu falando para mim que ele começou
ouvi um professor que era muito inteligente, uma pessoa muito renomado. Mas todo professor é inteligente, né? Né? Mais Não, mas inteligente esse que cara aí é um cara, Não, cara top mesmo. Então, eu digo assim, tipo assim, a gente não vai falar do professor inteligente, todo professor é inteligente. Sim. Só que é assim, né? O que leva uma pessoa ao conhecimento é sempre perguntar por quê. Mas assim, a gente acabou de ler na Bíblia, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, certo? Então, o negócio da pessoa ser muito inteligente não significa que o Senhor lhe abriu o entendimento e que lhe agraciou com conhecimento, certo? A pessoa sabe algumas coisas e essa pessoa era admirada por esse cara. Sim. E aí ele começou a fazer algumas perguntas para esse cara, assim. Tá vendo? Só que aí, essas perguntas que esse cara fez eram tudo tipo pergunta capciosa, né? Pergunta que era para fazer abalar a fé da pessoa mesmo. E essa pessoa, como ela não tinha o conhecimento necessário para poder refutar, ela se dobrou. E a gente não quer que aconteça isso com você. Então a gente vai pegar assim, e a ideia da gente aqui é trazer para você situações em que você saiba, ainda que você não saiba se expressar, se você não sabe, né? E você não sabe argumentar, porque tem gente que não tem essa habilidade, né, de contra-argumentar. A pessoa me fala alguma coisa, a pessoa simplesmente aceita para não ter uma confusão, acaba sendo convencida. Então, para que você não se convença do errado e para que você fique firme na rocha com convicções, a gente vai trazer alguns elementos para vocês, para que você saiba enriqueça a sua vida espiritual e você tenha a sua firmeza na rocha, que é o nosso Salvador. Amém? Filho do nosso Criador. Né, Marcos? Acho que é isso, né? É isso aí. Então, até a próxima. Onde nós encontramos todos os nossos vídeos? No YouTube, Marcos Pereira Vieira. Pereira Vieira. Entra lá, dá uma assistidinha, dá um joinha. Não esqueça de olhar o vídeo que eu postei aqui, nesse canal aqui, que tá lá, a idade da Terra. É um vídeo muito importante. Alguns elementos desse vídeo a gente vai trazer aqui para vocês, mas é importante que você leia para você pegar tudo. Depois a gente vai pegar alguns conteúdos desse vídeo, vai pegar e fazer um incremento nele com mais algumas informações para que você fique firmeza na rocha. Amém? Então o próximo tema vai ser Idade da Terra. Então. Idade da Terra. Não, pode ser. Entra o carbono. Idade da Terra, que a gente que é o carbono que fala. E a gente faz pega todo o conteúdo para trazer aqui, beleza? A gente vai ficar lendo um pouco algumas coisas, né, para não sair da nossa boca, para que você não fique incrédulo, né, a respeito da informação que você está tendo. Então a gente vai pegar as referências bíblicas, as referências científicas e vai trazer tudo para vocês. Tipo aqui, ó, o texto está falando isso, o cientista a respeito desse texto fala isso, e a gente traz para vocês. Beleza? Ok. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até a próxima.